A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, você que nos visita nesta manhã abençoada. Hoje, domingo, dia do Senhor, e nós iremos aprender sobre a importância da fé. A importância da fé. É a nossa lição de número 11 da nossa revista dos adolescentes. Peço que você fique até o final desta lição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ainda dá tempo de compartilhar esse vídeo, dá tempo de curtir, curta, nos ajude nessa missão maravilhosa de propagar o Evangelho do Senhor. Hoje falaremos a respeito desse tema maravilhoso, é o que nos move, é a nossa base, o nosso pilar, né? A fé. Eu sou o professor Josimar Reis e hoje vocês estarão comigo nessa busca, nessa caminhada em saber a respeito sobre a fé. Os nossos objetivos de hoje é definir o que é fé. Será que seremos capazes de definir exatamente o que é a fé? Mostrar qual a razão da nossa fé e mostrar por qual razão a fé é importante para o crente em Jesus e explicar como desenvolver a sua fé. Vamos começar então da melhor forma, vamos começar orando ao nosso Deus. Afinal, sem Ele, nada podemos. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por esta manhã maravilhosa em Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos avivar, Senhor. Venha trazer clareza, ó Deus, tudo aquilo que estudaremos aqui nesta manhã. Que o Senhor seja conosco nessa grande missão em descobrirmos e investigarmos mais sobre a fé. Afinal, nós vivemos pela fé e nos movemos pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor venha acender em nós cada dia mais e aumentar-nos a fé. Em nome de Jesus. E você diz amém. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal. Ó, tem um sininho aí, dá uma pancadinha nesse sininho aí, nos ajude nessa missão. Antes de darmos início à nossa lição, já peço aí que você esteja de posse da sua Bíblia, da sua revista dos pré-adolescentes, dos adolescentes, gente, adolescentes. Esteja de posse da sua Bíblia dos adolescentes. E nós vamos estudar aí a lição de número 11. Peço que você abra a sua Bíblia, você que possui a sua Bíblia devocional Robert McCheyne, abra por gentileza lá na página 336. Se você não possui a Bíblia devocional, é Efésios 2. Efésios 2, nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 10. A nossa leitura bíblica está lá em Efésios 2, do verso 8 ao verso 10. Mas antes de entrarmos no tema, eu quero dar essa rica oportunidade a você de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem te agraciado, aquilo que o Senhor tem te dado, aquilo que o Senhor tem lhe entregue em suas mãos. Você possa nesse momento, com muita alegria no seu coração, compartilhar das suas dádivas, compartilhar da sua oferta, compartilhar o seu voto. Vai aparecer aí no rodapé do nosso vídeo as informações para você fazer isso através do Pix, do PicPay, ou se preferir, hoje no culto de hoje à noite, eu quero ver você aqui, cheio de fé. Traga também a sua oferta. Em nome de Jesus, você pode estar ofertando através desses canais, tem a conta da igreja, temos a ferramenta do Pix, do PicPay. Você pode ficar bem à vontade para abençoar essa obra, para que haja mantimentos na casa do Senhor. Amém? De coração grato, seja generoso com suas ofertas, para a glória do Senhor. Você que já abriu aí em Efésios 2, vamos lá então. Efésios 2, no verso 8 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por sua palavra bendita. Abra também comigo lá na página, você que tem a devocional, 489. Hebreus 11. Vamos ler apenas o verso de número 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Que palavra maravilhosa para nós nesta manhã. Queridos, nessa lição nós vamos tratar profundamente sobre um aspecto fundamental da nossa espiritualidade, que é a nossa fé. É isso mesmo, vamos tratar acerca da fé. E nós vamos descobrir que hoje trataremos de um tema que muitas vezes é ignorado, a fé, né? Alguns zombam daqueles que acreditam que há um Deus no céu que vive para obedecê-lo. Vamos ver se é exatamente isso? Vamos lá. Nessa lição veremos a importância da fé para o cristão. Aliás, a importância da fé, sem fé o cristão não sobrevive, gente. E nós vamos descobrir como podemos desenvolvê-la. Professor, desenvolver a fé? É isso mesmo, desenvolver a fé. Preste bem atenção, porque certamente você aprenderá argumentos para defender a sua fé quando estiver em algumas situações com alguém que vier atacar a sua fé. Hoje você aprenderá coisas muito excelentes. E não só, gente, para defender a fé, mas para que você também entenda. Afinal, a razão da nossa fé não é simplesmente uma histeria coletiva, não é uma alucinação, não. Nossa fé tem uma razão. Oh, glória a Deus. Queridos, olha, é uma presença maravilhosa. Eu acredito que você aí na sua casa, se você está focado, se você está ligado fio a fio, se não está, pare tudo, comece a orar agora. Peça ao Senhor para que Ele traga para dentro de você a fé, para que Ele traga para dentro da sua casa a avidez pelo conhecimento, porque o Senhor está neste lugar e Ele também está aí onde você está. E em nome de Jesus, hoje nós iremos aprender e sairmos transformados, sairmos renovados, sairmos confiantes que o Senhor, Ele está conosco e que a nossa fé não pode ser abalada por nenhuma circunstância. Então vamos lá para o ponto 1. O que é fé? É uma certeza, óbvio, é uma certeza. Para você, o que é a fé, adolescente? Será que você pode definir exatamente o que é a fé? Ah, professor, a fé é... o que é a fé? Se alguém te perguntar, João, o que é a fé? O que você diria? Bom, a Bíblia nos apresenta uma linda definição. A fé, ela é a certeza. A certeza. Opa, certeza? Certeza. Mas espera aí, fé e certeza. Ah, professor, mas eu já vi gente aí que fala assim, eu tenho fé que vai acontecer tal coisa, se Deus quiser, talvez aconteça, sim, possivelmente. Espera aí, isso não é fé. Vamos lá, fé ela é a certeza, é a convicção. Ela é a certeza das coisas que vamos receber e que esperamos, e é a prova que existe coisas que ainda não podemos ver, mas nós já recebemos pela fé. Opa, professor, embananou tudo. A fé é aquilo que a gente não recebeu, mas já vai receber. Como é que é isso? A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, ou seja, eu já consigo ver o de posse das bênçãos, das promessas do Senhor, daquilo que Ele tem para a minha vida,
dos decretos, das promessas maravilhosas que Ele tem para a minha vida, daquilo que eu pedi em oração, crendo, perseverando, eu já tenho a convicção, já consigo me ver executando aquilo dali, pelos olhos da fé, assim como Abraão, o pai da fé, creu quando ninguém creu, ele creu. Então, quando você fala assim, professor, então o que é fé? É a firme convicção, ou seja, estou convicto que o Senhor fará tal coisa. Firme convicção. Mesmo, mas professor, não tem nada aqui que está falando que eu vou receber isso. Olha, professor, tá cerrada as portas, hein? Olha, as coisas estão difíceis, estão uma paradeira danada. Não importa. Você, querido adolescente, a partir de hoje, aprenda a viver pela fé, aprenda a andar com Cristo, aprenda a andar em novidade de vida, olha, nós vamos, meu Deus do céu, hoje você vai sair daqui querendo voar, adolescente. Ô, glória! Em plena confiança, ela é a plena confiança de que Deus está no controle de tudo e é evidente que Ele sempre esteve e Ele sempre estará no controle de tudo. Pela fé, cremos que a palavra de Deus é verdadeira, por ela temos a absoluta confiança nas providências do Pai. Como Abraão, que levou seu filho lá, né, Isaac, para sacrificar, e pela fé ele fez aquilo. Ele, quando estava indo, Abraão, pai, vejo aqui a lenha, vejo também o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, ali sabendo que Deus havia pedido o seu único filho, mesmo Deus havia dito a ele que ele seria pai de multidões. Abraão já era avançado de idade e Deus ali fala, Abraão, me dê o seu filho como um sacrifício, como holocausto. O holocausto era queimar até se consumir. E Abraão, pela fé, foi. Abraão, de repente, poderia estar pensando, mas será que eu estou ficando maluco? Mas será que eu estou ficando meio doido? Porque Deus falou que vai me dar uma multidão de filhos. E agora o único filho que eu tenho, ele pediu para que eu o ofereça em holocausto? Será? Meu Pai do céu. Então, Abraão ali agiu pela fé. Ele não estava ligado às circunstâncias. Ele não estava preso às circunstâncias. Então, adolescente, aprenda hoje a caminhar com Cristo, a caminhar pela fé. Não importa as circunstâncias, esteja convicto de que o Senhor, Ele está no controle de tudo e sempre estará. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. O segundo ponto, o tópico de número 2, é uma segurança no caminho. A fé, ela não é um absurdo, ela não é um sinal de falta de inteligência. Mas esses crentes é tudo doido, né? Esses crentes aí, parece que é meio maluco, olha só como é que eles andam, tudo para eles é Deus, tudo para eles é Deus. Opa, pera aí. A fé, ela não é falta de coerência, não é falta de inteligência ou razão. Não, não, não. Ao contrário, como afirma um grande teólogo, é impossível crer sem pensar. Crer também é pensar. Nós vamos ver. Entretanto, a fé é maior do que a razão. Apesar de pensarmos, de podermos ter o senso crítico e analítico das coisas, a nossa fé, ela sobressai além da razão. Me lembro muito bem de uma vez o nosso querido pastor Jefferson falou, irmão, nós precisamos de um milagre de Deus assim, grandioso. E ele estava bastante preocupado e falando, e ali mesmo, como Davi ali no Salmo, né, por que estás abatido, a minha alma? Ali mesmo, ele falou, mas glórias a Deus, porque se não fosse algo praticamente impossível, não seria um milagre. Para o homem era impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Você quer viver essa fé, adolescente? Você quer viver em um outro patamar, em um nível diferenciado de fé? É esse o convite que eu tenho para você nesta manhã. E você também que nos visita. Continue conosco. E por que a fé não é um absurdo? Porque ela vem pelo ouvir
e o ouvir da palavra de Deus. Assim, o ponto inicial da fé é a palavra de Deus, ou seja, é a verdade. Nós estamos pautados na verdade, na promessa de um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus capaz de fazer todas as coisas, um Deus que formou todas as coisas e conhece como tudo funciona. Dessa forma, pode-se resumir assim, que crer é acreditar. Que aquilo que Deus diz é verdade. Então você está disposto a crer, apesar de às vezes parecer loucura para os homens, você está disposto a não olhar para as circunstâncias e firmar simplesmente no alvo, naquele que é capaz de fazer. Você está disposto a isso? Se sim, dá um sim aqui embaixo. Quanto maior o sim, mais eu vou entender que você está disposto. Vai, pode digitar aí, ó, sim, grandão aí pra gente, em nome de Jesus, porque nós já vamos para o nosso ponto 2. Por que a fé é importante? Ora, por que a fé é importante? A fé é importante porque é através dela que podemos ter a salvação, né? Através da fé em Cristo Jesus é que nos apropriamos da salvação. Jesus Cristo pagou com sua própria vida a nossa dívida com Deus. E quando o aceitamos pela fé, nós somos salvos. Vou repetir. O nosso Jesus Cristo, ele pagou com seu próprio sangue a nossa dívida com Deus. E quando aceitamos a Cristo, o que é aceitar a Cristo? É torná-lo Senhor e Salvador de nossas vidas. Submeter-se à vontade dele. Entender que ele governa sobre nós. Que somos seus servos, somos seus escolhidos. E ele quer ter intimidade conosco e viver conosco. Compartilhar conosco os nossos momentos mais simples, mais difíceis, mais tristes, mais alegres. Todos os momentos. E quando nós aceitamos, trazemos Cristo para viver conosco, trazemos Cristo para ser participante de nossa vida, andamos em novidade de vida, crendo que ele, o sangue dele foi o suficiente para nos livrar da condenação, da ira vindoura, então nós somos salvos. Glórias a Deus por sua palavra, glórias a Deus por nossa salvação em Cristo Jesus. Agora me diz uma coisa, a fé, ela sem obras, ela vale de alguma coisa? A palavra do Senhor diz que não. A palavra do Senhor diz que a fé sem as obras, ela é morta. Pois através das obras é que demonstramos a nossa fé. Professor, explica um pouquinho melhor? Claro, meu aluno, claro que explico. Portanto, recebemos a salvação pela graça. Perfeito? Ok, pela graça, ou seja, é uma dádiva. Nós não pagamos pela salvação. Jesus Cristo nos deu de graça. Por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia. Perfeito? Entendido? Entendido, professor. Então, eu entendi que a salvação é pela graça. Né? Nós recebemos a salvação pela graça. Assim, sem a fé em Jesus, ninguém poderá chegar ao céu. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que sem a fé em Cristo, mesmo ele morrendo, se eu não tiver fé nele, não vai adiantar? Não. Por quê? Aquele que não crê nele não tem parte com ele. Não é corredeiro com Cristo, não o reconhece como Senhor e Salvador. Não faz parte de seu corpo. A Bíblia diz que Jesus nos deu a fé. E além de nos dar, ele aperfeiçoou a fé, como está lá em Hebreus 12, verso 2. Ele fez tudo isso para que fôssemos seus amigos. Gente, que Cristo maravilhoso, que Senhor, que, né, você fica imaginando, nós fomos comprados pelo preço do sangue de um rei, pelo preço de um resgate de um rei, preço que nós não conseguiríamos pagar, valor inimaginável, poderíamos trabalhar o resto da vida e não conseguiríamos pagar o preço de nossa salvação. Fomos comprados com alto preço, não porque nós valemos isso, mas por quanto vale o sangue daquele que nos comprou. É diferente a perspectiva.
E além dele nos comprar, ele quer ser o nosso amigo, ele quer andar conosco. É muito diferente dos tipos de reinados que nós vemos ao decorrer da história. A história retrata alguns reinados, reis, e cada um com o seu tipo de governo. Mas muitos deles, você não podia chegar assim, aí, reizão, como é que tá as coisas? Vamos ali. Não, você não podia, você tinha que chegar, você precisava ser anunciado, ser solicitado. E se você chegasse na presença daquele rei sem ser chamado, se ele não estendesse o cetro para você, você ali mesmo era o seu fim. Você poderia ser morto. E isso era a coisa mais tranquila de se fazer para eles na época. Mas esse rei, esse reinado que não tem fim, que é o reinado de Cristo, ele é diferente. É diferente. Ele quer ser o nosso amigo. Vamos para o ponto 2, então, do ponto 2. 2.2. A fé nos impulsiona ao bem. A fé nos leva a fazer coisas boas, como, por exemplo, a orar, a ler a Bíblia, a falar a verdade. Devemos buscar sempre a justiça e ser bondoso com o próximo. Assim, a fé e as boas ações caminham de mãos dadas. Ah, professor, agora eu entendi. Então quer dizer que isso são boas ações? São boas obras? É isso aí, são boas obras. Essas coisas que nós fazemos quando nós agimos conforme Cristo agiu, conforme Cristo nos instruiu, nós estamos praticando as boas obras. E isso retrata, isso reflete, isso ilustra os frutos que estamos produzindo. E também aponta a quem nós estamos seguindo. Serás filho da luz ou serás filho das trevas? Então, quando nós nos colocamos dentro desse nível, desses parâmetros de obras, também o Senhor é glorificado. Não que nós devemos fazer esse tipo de obras para sermos justificados, de modo nenhum, mas por sermos justificados é que produzimos. Também muda a perspectiva, marque isso daí na sua lição. E por esse motivo o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta, pois através das obras é que demonstramos a nossa fé. Pelas nossas atitudes, damos testemunho do poder transformador do nosso Deus. Louvado seja Deus por sua maravilhosa graça que nos salvou, que nos transformou, que nos redimiu, que nos deu fé, que alimenta a nossa fé, que aumenta a nossa fé, que transborda a nossa fé e que nos faz viver pela fé. Glórias a Deus por sua palavra bendita. A fé nos conduz ao futuro, nos projeta ao futuro. Além de tudo isso, a fé em Deus nos leva para lugares altos na vida cristã. Ela é o portão para o futuro. O que seria de Abraão, de Moisés, de Davi e de Paulo se não fosse a fé, gente? Já parou para imaginar um pouquinho sobre isso? Se eles não tivessem fé, que seriam desses homens? Ué, a resposta é muito simples. Eles seriam homens que nunca experimentaram o melhor de Deus. E aí eu faço uma pergunta, agora eu volto a pergunta a você. Você quer experimentar o melhor de Deus para sua vida? Você quer viver em novidade de vida? Você quer viver pela fé? Você quer andar em lugares que pessoas ainda não andou em Deus? Entrar em lugares que pessoas ainda não entrou em Deus? Viver pela fé? Você quer? Então digita um sim de todo tamanho aí para mim. Quero ver quantos sim vão ter. Hoje eu quero esse chat aqui agitado, gente. Eu quero o pessoal aí, ó, tocando terror no chat aí, ó. Vamos lá. Esses homens, eles experimentaram o melhor pela fé. Imagine Abraão, Davi, olha, quem é esse incircunciso que vem aí, esse gigante? Quem é esse cara, esse gigantão que tá falando aí? Eu, hein? Tá mexendo com o povo de Deus? Parece que não sei. Pela fé ele agiu, pela fé ele recebeu, pela fé ele esperou o momento certo de ser tornado rei. Então, gente, olha
A Bíblia ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Se apaixone pela Bíblia, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Ela é maravilhosa. É uma história de amor sem fim, história de amor eterno. Mas, como eram homens, eles eram homens de fé, o Senhor escreveu seus nomes na história lá de Hebreus 11. Eles estão lá na galeria dos heróis da fé. É importante ler Hebreus 11, depois marca lá a página 489, dá uma olhadinha em Hebreus 11, leia com muita atenção, com muita reverência, leia ali, imagine-se naquele momento. Inclusive Hebreus 11 já começa assim, ora, pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme, ou seja, a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que ainda não se veem. Então, Hebreus 11 já começa ali, fiando o pé na porta, né? E você segue nessa linha aí, você vai ver a galeria dos heróis da fé. E você decida hoje viver pela fé. Isso é coisa maravilhosa de Deus. Vamos seguindo aqui, gente. Bora agora para o ponto de número. Já falamos que a fé ela nos conduz para o futuro, como Abraão, Davi e Paulo. Agora nós vamos para o ponto de número 3, o último ponto da nossa lição, né? O último tópico, que fala sobre desenvolvendo a fé. Eu falei que falaríamos sobre desenvolver a fé e nós vamos aqui falar sobre desenvolver a fé. É muito comum que em algum momento da caminhada cristã surjam algumas dúvidas, né, com vocês, comigo, com as pessoas que estão nessa caminhada. E essas dúvidas e essas incertezas, elas perturbam mesmo, fica ali no nosso calcanhar, meu Deus, será que vai, será que não vai? Ô, meu pai, isso pode acontecer porque o ser humano ele tende a mover-se por sentimentos. Professor, sentimento, gente. E por isso, que é algo natural, o nosso sentimento, às vezes ele nos impõe alguns medos, alguns terrores, deixa o mar maior do que se parece. Inclusive, quando os discípulos de Jesus estavam lá no mar da Galileia, né, no lago da Galileia, e houve aquela grande tempestade, aquele grande terror, e quando eles viram aquilo tudo, Jesus estava dormindo, Jesus acorda e primeiro tenta acalmar a tempestade, acalma a tempestade interna, acalma a tempestade daqueles homens. Eles estavam atordoados, então Jesus vai lá e acalma, dá uma tranquilizada neles lá, olha, fica com medo não, calma aí. E depois, só então depois, ele acalma a tempestade. Então, Cristo ali ele já foi pedagógico. Quanto aos nossos sentimentos, essa necessidade que temos de sentir alguma sensação para confirmar a fé, gente, isso é muito perigoso e eu peço que você preste bastante atenção. De repente, isso seja o ponto-chave da nossa lição de hoje. Se você pegar isso muito bem estruturado, você consegue se sobressair e se livrar de muitas ciladas aí que a sua própria mente, seu próprio coração pode te enganar. Então vamos lá. Embora os sentimentos sejam importantes, e eles são importantes, para experimentar a presença de Deus, não podemos, porém, confundi-los com a fé. Sentimentos e fé são coisas totalmente diferentes. Nós vamos entender até onde um vai, até onde o outro é capaz de colaborar, de ajudar, pois esta fé deve ser baseada na plena confiança, na convicção, como nós já lemos aqui em Hebreus 11, que temos em quem? Em mim? No Senhor. É no Senhor, não é a confiança que você tem em você mesmo, adolescente. É a confiança que você tem no Senhor. Ela também é confirmada pelo Espírito Santo na vida do crente, como está lá em 1 Coríntios 2, 11 e 12. Portanto, se apoie na segurança das Escrituras e no poder de Deus. Assim é possível ter uma experiência viva com Deus. Por quê? Se formos
viver pela aquilo que a gente sente, né? Isso é muito complicado. Às vezes você está numa situação tão puxada, às vezes você está num círculo ali sendo açoitado, o seu barco está açoitado de todos os lados, você não vê nem um palmo à sua frente, você não consegue ver nada à sua frente, você não consegue ver uma saída, você não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Às vezes você vê uma luz no fim do túnel, você acha que é uma saída, um trem vindo, você fica louco, aí meu pai, agora é agora. Mas nós precisamos ter a convicção. Não é assim, eu acho que, eu tô sentindo que agora vai. Não, não, não. Preste bem atenção. Preste bem atenção aqui. Vem aqui contigo. Lembra de Paulo, Silas? Lembra? Esses homens estavam presos lá no cárcere. Eles estavam presos, foram açoitados, estavam presos. E daí, creio eu, e você de repente há de concordar, que se Paulo chegasse para Silas e falasse: Silas, está sentindo alguma coisa? Está sentindo alguma coisa, um pressentimento? Você está tendo alguma sensação boa? Está com alguma emoção legal? Provavelmente Silas falaria a Paulo: estou sentindo que nós vamos morrer, queimado. Porque o sentimento naquele momento e as circunstâncias eram terríveis, não havia para onde sair. Mas não, eles sobressaíram. Imagine a onda que vinha sobre eles, aquela onda gigantesca de problemas, de situações que fugiam ao controle deles. Eles estavam presos, açoitados, ali subjugados pelo exército, pelo império ali naquele momento, porque eles eram cristãos, estavam espalhando o evangelho, eles estavam sendo perseguidos, era uma perseguição religiosa, sim, e eles estavam em território totalmente desfavorável, a não ser por sua fé. Eita glória! A não ser por sua fé, a sua fé, quando vem aquela onda assim, ó, que todo mundo fala: ei, não vai dar não, não vai dar não, olha, vai naufragar, você fala: ei, eu vivo pela fé, eu vivo pela fé, pois o meu Cristo, ele morreu e ressuscitou, e ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus por sua maravilhosa palavra, por sua graça, por sua promessa, e eu creio e eu tomo posse dessa fé, eu vivo pela fé, não importa as circunstâncias, não importa se o barco balançar de um lado para o outro, eu decidi viver pela fé. Glórias a Deus por isso. Viva pela fé, viva pela fé, não importa as circunstâncias, que o seu barco ele vai sobressair a todas as circunstâncias e Cristo vai acalmar a tempestade. Louvado seja Deus por sua palavra. Queridos, já vamos aqui para o ponto de número 2 do último tópico, crescendo na fé. Então, desenvolver-se na fé é entender que não podemos sermos guiados por nossos sentimentos, mas pela convicção na palavra de Deus. Agora, crescendo na fé. A fé, ela é fundamental e ela cresce quando nós nos enraizamos em nossos corações a verdade bíblica, ou seja, sermos alimentados pela palavra. Isso aumenta a nossa fé. Vendo a galeria dos heróis da fé, vendo os feitos e maravilhas que o Senhor fez, vendo histórias como de Paulo e Silas, que sobressaíram, independente das circunstâncias desfavoráveis, totalmente desfavoráveis, eles estavam ali. Mas o Senhor é maravilhoso. E assim você pode viver hoje, no dia de hoje. Hoje sim, em 2022, você pode viver essa fé maravilhosa, essa graça. As pessoas vão olhar para você e falar: é doido? Eu falar assim: sim, mas a minha fé tem uma razão. A minha fé, ela é firmada em uma convicção. Estou convicto, pois eu estou bem certo. Glórias a Deus. A fé, ela é fundamental, né? Que nós nos alimentamos da palavra e podemos perceber por várias vezes o Senhor
testificando de si mesmo e cumprindo promessas na sua palavra. Assim, da mesma forma que uma semente de mostarda cresce. Então, gente, vocês já devem ter ouvido falar por aí aquela coisa, né, que o pessoal fala: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue operar milagres. Não foi isso que a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz isso. Não é a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas é a fé como um grão de mostarda. Como assim, professor? Explica melhor? Claro que eu explico, meu aluno. Uma fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é um dos menores grãos que existe, né? Porém, ele não tá nem aí para as circunstâncias, não. Ele não quer saber, eu sou pequeno, eu acho que eu vou morrer por aqui mesmo. Não, ele, torna-se grande, porque de dentro dele há uma essência. Que você possa carregar essa essência, essa fé, essa predominância, essa positividade que o Senhor, Ele está no controle de tudo e sempre estará, independente das circunstâncias. Todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e cumprem segundo seus propósitos, seus desígnios, aqueles que praticam a justiça, aqueles que odeiam a iniquidade. Todas as coisas cooperam para o bem, para o seu bem. Às vezes você pode não entender algumas situações que você está passando, mas é o Senhor te treinando, te capacitando, te trazendo uma casca mais forte para lá na frente você poder ajudar outras pessoas, você poder se sobressair sobre determinadas situações. Então, exercitar a fé, lendo a Bíblia e também vivendo em novidade de vida. Nós vamos já aqui para a nossa conclusão e nós vamos concluir essa aula de hoje. Que maravilha! Olha, gente, eu gostei muito dessa aula de hoje com vocês, viu? E eu quero dizer muito obrigado por você estar aí até agora compartilhando sobre a fé. Acredito que você também deve ter compartilhado esse vídeo com mais alguém. Se não compartilhou, faça assim, em nome de Jesus. Tem pessoas que precisam ouvir sobre a fé. Que você possa compartilhar, comente o vídeo, escreva lá, olha, professor, eu tenho dúvidas sobre a fé, ou professor, eu tenho algo a compartilhar, eu tenho uma história de fé para compartilhar. E nós vamos conversar em nome de Jesus, né? Vamos aqui conversar acerca da fé. A fé é maravilhosa, gente. Vamos concluir a nossa aula então dizendo o seguinte: aprendemos hoje sobre a importância da fé para a nossa vida cristã. Através dela, da fé, nós compreendemos que Jesus nos ama, morreu por nós e um dia Ele voltará. Oh, glória! Nós estamos aqui, queridos, nós vivemos pela fé que um dia o nosso Cristo, o nosso Redentor, voltará para nos buscar, para vivermos junto dele, lá onde habita a justiça, onde o Senhor reinará para sempre. E pela fé é que entendemos que Ele deseja sempre o melhor para nós. E por isso devemos confiar plenamente no seu poder, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Creia em Deus, você verá e viverá o sobrenatural de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa manhã. Obrigado por você estar aqui. Você é muito importante para nós. Nós amamos a sua vida. Nós queremos sempre que vocês tenham experiências incríveis com Deus. Chegue até nós. Professor, olha, eu tive uma experiência incrível com Deus. Uma experiência de fé. Não precisa ser nas grandes coisas, adolescentes. Que seja nas pequenas coisas. O Senhor é um Deus de detalhes. Que você possa receber essa palavra maravilhosa na sua casa nesta manhã. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Eu tenho um Deus
vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me